Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula. Aqui, seguimos uma metodologia simples e eficaz. Primeiro, você ouve em português, depois em inglês, e no final, tem um tempo para praticar. Assim, você aprende de forma natural e confiante. Sejam muito bem-vindos à nossa 8ª aula. Que alegria ter você aqui mais uma vez! Estamos mergulhando de cabeça no uso do futuro com Will, usando as WH Questions, e eu tô muito orgulhosa de quem chegou até aqui. Hoje a gente vai explorar um novo detalhe super importante, o uso do Whose. Pode parecer novidade para alguns, mas eu garanto que, com exemplos do dia a dia e de forma bem leve, você vai entender rapidinho. Então bora começar! O whose é usado para perguntar de quem é algo ou alguém, mas, para montar essas perguntas e respostas direitinho, iremos precisar entender também o uso de palavras como esta, estas, aquela, aqueles e aquelas. Sem entender isso, fica difícil construir as frases corretamente. Em português, usamos palavras como este ou esta, quando a coisa está perto da gente, de quem é esta bicicleta? Whose is this bicycle? E as palavrinhas aquele, aquela, usamos quando a coisa está mais distante. De quem é aquela bicicleta? Whose is that bicycle? Agora imagina que a gente esteja falando de duas ou mais bicicletas perto da gente. A pergunta ficaria assim: de quem são estas bicicletas? Whose are these bicycles? E se elas estiverem lá longe, bem afastadas? Aí mudamos a palavrinha também. De quem são aquelas bicicletas? Whose are those bicycles? Pode até parecer muita coisa agora, mas fiquem tranquilos, com o tempo tudo vai fazer sentido. Vamos praticar juntinhos e vai ficar fácil, fácil. Vamos começar a treinar. Como se diz este ou esta? This. Como se diz aquele ou aquela? That. Como se diz estes ou estas? These. Como se diz aqueles ou aquelas? Those. Já aprendemos que para fazer perguntas, invertemos o sujeito com o verbo. Então vamos treinar algumas questões e respostas para fixar bem na mente. Pessoal, atenção aqui rapidinho porque isso é muito importante. É super comum no começo a gente confundir o who com o whose, e está tudo bem, faz parte do aprendizado. Olha só, quando você quer saber quem é a pessoa, você usa who. Por exemplo, quem é essa criança? Who is this child? Esta criança é o Nico. This child is Nika. Agora que nós já sabemos perguntar quem é a criança, imagine só a cena: a professora Cecília está dando aula, quando de repente, Nico entra na sala chorando, com carinha de perdido. A professora, preocupada, pergunta com carinho: de quem é esta criança? Whose child is this? Whose child is this? Whose child is this? Como fica a resposta? Ele é filho da outra professora. He is the other teacher's son. Como se diz? Ele é. He is. Como se diz? O outro ou a outra? The other. Como se diz? Professora ou professor? Teacher. Gente, olha só que detalhe importante. Na frase, He is the other teacher's son. vocês perceberam esse sinalzinho depois da palavra teacher? Esse apóstrofo com a letra S, o famoso S, serve para mostrar que alguma coisa pertence a alguém. Sempre que a gente quiser dizer que algo é de alguém, colocamos esse S depois da pessoa. Como no exemplo da professora que é mãe do Nico. He is the other teacher's son.
Olha só que curioso. No português, a gente costuma dizer assim: ele é filho da outra professora. Mas no inglês, eles gostam de organizar a frase de outro jeitinho. É como se eles dissessem: ele é o da outra professora filho. Imagina assim: no inglês, a gente apresenta a pessoa que é dona primeiro, depois diz o que pertence a ela. Vamos começar a treinar? Primeiro escute e depois leia, por favor. De quem é este carro azul? Whose is this blue car? De quem é? Whose is? De quem é? Whose is? This? Whose car? Whose is this blue car? Vejam como fica a resposta para esta pergunta. It's Paulo's. É do Paulo. It's Paulo's. Gente, reparem nisso aqui, que é muito importante para não se confundir. Quando a pergunta é: de quem é este carro azul? A gente já sabe de qual carro estamos falando, por isso, na resposta completa, a gente mantém a mesma estrutura e diz: This blue car is Paulo's. ou seja, com a mesma estrutura que a pergunta foi finalizada, se começa a resposta. Este carro azul é do Paulo. This blue car is Paulo's. This blue car is Paulo's. Como se diz este? This Como se diz carro azul? blue car Como se diz é? is Como se diz do Paulo? Paulo's. E se quiséssemos simplesmente dizer: o carro do Paulo é azul? Paulo's car is blue. Paulo's car is blue. De quem é esta casa? Whose is this house? De quem é esta casa? Whose is this house? E quando duas ou mais pessoas são donas da mesma coisa, como é que fazemos em inglês? É fácil, nós só colocamos o apóstrofo com S na última pessoa da lista. Não precisamos colocar em todos, só lá no final. Por exemplo, se a Joyce e o João Miguel são donos da mesma casa, nós dizemos: It's Joyce and Joe Miguel's. It's Joyce and Joe Miguel's. Na resposta curta e direta, nós começamos com it is. Em seguida colocamos os nomes de quem é o dono da coisa. Por exemplo, It's Joyce and Joe Miguel's. agora, se a resposta for completa, a gente precisa lembrar de começar com o mesmo objeto da pergunta. This house is Joyce and Joe Miguel's. This house is Joyce and Joe Miguel's. Whose is this house? This house is Joyce and Joe Miguel's. Como fica a frase: a casa da Joyce e do João Miguel é bonita? Joyce and Joel Miguel's house is beautiful. Joyce and Joel Miguel's house is beautiful. Joyce and Joel Miguel's house is beautiful. Pessoal, vamos treinar o uso do diz e det. De quem é esta bicicleta? Agora, se estiver mais longe, usamos that. Por exemplo, de quem é aquela bicicleta? Tranquilo, né? Whose bicycle is that? Whose bicycle is that? É da Lenita. It's Lenita's. It's Lenita's. E como fica a resposta completa? Aquela bicicleta é da Lenita. That bicycle is Lenita's.
That bicycle is Lenita's. That bicycle is Lenita's. Bom, até aqui nós vimos o quem é no singular. Agora vamos ver o quem são, usando Who are? do plural. No plural, nós mudamos o whois para who are, e o des para these. Já vimos que, quando falamos de uma coisa que está pertinho, usamos this, mas se forem várias coisas perto, trocamos para these. Vamos treinar um pouco para fixar bem na mente. Como se diz? Quem são estes pets? Who are these pets? Who are these pets? Quem são? Who are? Quem são? Who are? Como se diz? Estes. These. Estes. These. Pets. Pets. Como fica a frase? Estes pets são Loila e Rodapé. These pets are Loila and Rodope. These pets are Loila and Rodope. E como fica a resposta curta, direta? Eles são Loila e Rodapé. They are Loila and Rodope. Eles são. They are. Eles são. They are. Loila and Rodope. Loila and Rodope. Ok, agora que já sabemos quem eles são, como fica a pergunta? De quem são estes animais? Whose are these animals? Whose are these animals? Com se responde, eles são da família de Lenita. They are Lenita's families. They are Lenita's families. Eles são. They are Da família de Lenita. Lenita's families. Turma, olha só, quando queremos dizer que essa casa é da Joyce e do João Miguel, no inglês, a gente coloca o apóstrofo S só no último nome. Fica assim. Joyce and Joe Miguel's house. Isso porque a casa é dos dois juntos. Como vimos antes, nesse caso, o apóstrofo vai no último nome da lista. Aí vocês podem estar se perguntando. Mas na frase They are Lenita's families. tem dois apóstrofos S. Aqui é diferente, pessoal, porque são duas posses diferentes. A família é da Lenita, e os animais são da família. A propósito, usamos a palavra Animals. quando queremos nos referir a animais em geral, como galos, patos, gansos, cachorros e gatos todos juntos. Mas, quando falamos de animais de estimação, como é o caso da Loila e do Rodapé, usamos a palavra pets. Por exemplo, eles são os animais de estimação da família da Lenita. They are Lenita's family's pets. They are Lenita's family's pets. They are Lenita's family's pets. O whose é usado só para fazer perguntas ou tem outro uso? A resposta é não. O whose também pode ser usado em frases afirmativas, principalmente para ligar ideias de forma mais elegante. Quando usamos whose no meio de uma frase, ele serve para mostrar que algo pertence a alguém, sem precisar quebrar a frase em duas. Fica bonito, natural e muito mais fluente. Vamos ver alguns exemplos para treinar juntos. Eu conheço uma garota cuja cachorra é muito amigável. I know a girl whose dog is very friendly. Como se diz? Eu conheço uma garota. I know a girl. Eu conheço uma garota. I know a girl. Como se diz? Cuja cachorra é. Whose dog is. Cuja cachorra é.
whose dog is? Como se diz? Muito amigável. Very friendly. I know a girl whose dog is very friendly. Não se esqueçam que as pausas são para que vocês possam ler. Como se diz? Lenita e sua avó estão em uma plantação, cujos tomates são vermelhos. Lenita and her grandmother are in a plantation whose tomatoes are red. Lenita and her grandmother are in a plantation whose tomatoes are red. Como se diz? Lenita e sua avó. Lenita and her grandmother. Lenita and her grandmother. Como se diz? Estão em uma plantação. Are in a plantation. Estão em uma plantação. Are in a plantation. Como se diz? Cujos tomates são vermelhos. Whose tomatoes are red. Cujos tomates são vermelhos. Whose tomatoes are red. Como se diz? Conheci um artista cujo talento impressiona a todos. I met an artist whose talent impresses everyone. Como se diz? Conheci um artista. I met an artist. Conheci um artista. I met an artist. Como se diz? Cujo talento. Whose talent. Cujo talento. Whose talent. Como se diz? Impressiona a todos. Impresses everyone. Impressiona a todos. Impresses everyone. Pessoal, olhem só quantas coisas incríveis já aprendemos até aqui. Dentro das WH Questions, o RUS foi um dos que mais nos trouxe aprendizados paralelos. Vimos que ele pode ser usado tanto para perguntar de quem é, quanto para ligar ideias, como o nosso cujo. Aprendemos também quando usar estes, aquele e aqueles, fundamental para formular as perguntas. E agora, com toda essa base construída, estamos prontos para dar mais um passo. Vamos aprender o uso do RUS com will. Tenho certeza de que vocês vão tirar de letra. Vamos juntos. Usamos cous, mais, will para falar sobre algo que vai acontecer no futuro e pertence a alguém. Vamos ver alguns exemplos. Com se diz: de qual time será a vitória no jogo? Whose team will win the game? Whose team will win the game? Com se diz: o time de quem? Whose team? O time de quem? Whose team? Como se diz: vai ganhar. Will win. Vai ganhar. Will win. Com se diz: o jogo. The game. O jogo. The game. Whose team will win the game? Como se diz: a vitória será do time de Joca. The victory will be Joca's team's. The victory will be Joca's team's. Como se diz: a vitória. The victory Como se diz: vai ser. will be. Vai ser. Will be. Como se diz: time do Joca. Joca's team's. Joca's team's.
A vitória será do time de Joca. The victory will be Joca's team's. Como se diz, o cachorro de quem vai latir na rodoviária? Whose dog will bark at the bus station? O cachorro de quem vai latir na rodoviária? Whose dog will bark at the bus station? Como se diz, o cachorro de quem? Whose dog? Whose dog? Como se diz, vai latir? Will bark. Will bark. Como se diz, na rodoviária? At the bus station. Na rodoviária. At the bus station. Whose dog will bark at the bus station? End of class. Ufa, quanta coisa aprendemos hoje! Parabéns por terem chegado até aqui! Esta foi a nossa 8ª aula, onde praticamos como fazer perguntas e respostas usando as WH Questions no presente e no futuro. Revejam esta aula quantas vezes forem necessárias para fixar bem o conteúdo na mente. Na próxima aula, nossa aula de número 9, vamos aprender a usar vão junto com will, para descobrir quem vai receber a ação. Estou muito animada para continuarmos juntos nessa jornada. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para serem avisados quando a próxima aula for postada. Compartilhem o vídeo com mais pessoas, vamos juntos levar conhecimento a quem precisa. Ah, e escrevam nos comentários o número da sua inscrição e guardem esse número com carinho. Quando alcançarmos 1000 inscritos, vamos sortear alguns materiais de estudo, e o sorteio será feito usando o número dos inscritos. Boa sorte a todos! Até a próxima aula!